Boa noite. Boa noite, boa noite. Vamos esperar a turma começar a entrar. Muita gente entrando. Lumarque, Rodrigo Pinípedes. É o Rodrigo que eu estou pensando? É. Ei, Rodrigo, quanto tempo? Lázaro, Rafael Granvilla. O pessoal já tá entrando. Muito bom hoje a nossa live. Reza a lenda que vai precisar até de guarda-chuva. Rodrigo, quanto tempo? Rodrigo trabalha com pinípedes lá no Rio Grande do Sul, na região de Tramandaí, Imbé. Muito bom mesmo. Sejam todos bem-vindos. Estamos esperando o pessoal entrar. Laisa, Tomás, Laisa de Campos dos Goitacazes, Luciane, das Meninas do Mares. Muito bom. Paulo Vitor, do Caparaó, sejam bem-vindos. Renata, quanto tempo, Renata? Seja bem-vinda, obrigada. Você também, saudade de você. Que bom, gente. Olha só quantas pessoas. Pessoal da agronomia, pessoal da biologia, o pessoal do turismo. Nick César, sejam todos bem-vindos. Bruna Oliveira. Que bacana. Sara NHX, muito bacana, muito bom. Pessoal, então, enquanto todos vão entrando, é sempre bom a gente explicar, né, quem somos nós. Até porque nós temos seguidores que não são da área acadêmica, então é bom a gente sempre explicar o que é um grupo de pesquisa, o que o cientista faz. Costa Pablo entrou, Joelson, Elzira, minha futura chefe de departamento. Muito bom. Bom, pessoal, nós somos o grupo de pesquisa em Ecologia Humana e Conservação de Recursos Naturais e Culturais. E a gente... Olha o meu chefe de departamento entrando, Gustavo. Seja bem-vindo também. Paulinha Pereira. E o que nós fazemos? O que faz um grupo de cientistas, né? Realiza ciência, realiza pesquisa. E no nosso caso, é sempre bom a gente explicar, como eu falei, nós temos seguidores que não são da área acadêmica, então é bom a gente explicar, né? O que faz um grupo de pesquisa? Nós somos um grupo sediado na Universidade Federal Fluminense, que fica em Campos dos Goitacazes. Boa noite, Oceano de Aventuras, Fábio. E com isso, nós realizamos pesquisas voltadas principalmente tentando linkar o conhecimento de cientistas com o conhecimento tradicional. E aí nós atuamos junto com pescadores pescadores artesanais, agricultores familiares. E aí a gente tenta entender de que maneira, unindo o conhecimento dos cientistas com o conhecimento de atores locais, a gente consegue achar soluções, ou pelo menos indicar soluções para problemas socioambientais. A Jeane do grupo Novos Mares, do Espírito Santo, que trabalha com educação ambiental, a Samanta, que trabalha com cetáceos, muita gente bacana. O pessoal da economia, o pessoal da demografia entrando, a gente vai falar um pouquinho de estatística, de estimativa de cetáceos. E aí, como que a gente conta esses bichos no mar, né? E para que servem esses números? E a gente vai falar um pouquinho de comportamento também. Então, hoje a live vai estar bastante diversificada de temas. Bom, e aí, continuando explicando quem nós somos, nós temos pesquisadores da Universidade Federal Fluminense, temos pesquisadores da Universidade Federal do Paraná, da Universidade Federal do Espírito Santo. Temos pesquisadores da universidade, temos pessoal do norte do Brasil, temos servidores públicos técnicos do ICMBio, temos servidores públicos do estado do Espírito Santo,
que atuam conosco tentando entender o turismo e as questões que envolvem o turismo, né? E como que a gente, junto com o conhecimento tradicional, a gente pode, então, alavancar esse ramo econômico. Então, a gente tem uma gama bastante diversa de pesquisadores no nosso grupo, né? Temos pesquisadores da Universidade Estadual do Norte Fluminense. Então, nós trabalhamos com pesquisadores de várias áreas. Temos pesquisas do norte do país, da região de Novo Airão, que fica no meio da Amazônia Central. Nós temos pesquisadores atuando ao longo da costa nordeste do país e ao longo do sudeste e do sul, e temos pesquisas até no Uruguai também. E nossas pesquisas envolvem desde questões oceanográficas até questões envolvendo agricultura familiar. Então, a gente tenta aí abordar uma questão interdisciplinar maior. E aí eu estou recebendo várias mensagens pelo WhatsApp do nosso convidado falando que está tendo um probleminha na internet, mas daqui a pouco ele chega. Sejam todos bem-vindos, João Paulo, Ana Luísa, LW Cash, muita gente. Depois, se vocês quiserem colocando de onde vocês são, para a gente ver, né, até de onde que estão vindo os ouvintes, é bom para a gente compartilhar até informações sobre os cetáceos. E aí, guarda-chuva, o que tem a ver isso? Guarda-chuva e cetáceos. E foi um título bastante provocativo, justamente para a gente atiçar mesmo a vontade das pessoas que atuam na área, mas também das pessoas que não atuam na área, né? De pessoas que não são da academia. E foi interessante porque a gente recebeu algumas mensagens do tipo: a gente precisa do guarda-chuva para ver golfinhos e baleias, para a gente não se molhar quando está embarcado, quando está fazendo um turismo de observação desses animais. Então é bom para a gente até tentar explicar numa linguagem mais técnica, tentando explicar a questão técnica numa linguagem mais popular, né? Ana Luísa, sou da equipe do LBEC, grupo bom demais, muito bom, muito bom. Igor entrando, Guilherme Maricato, Carol Ferreira, sejam todos bem-vindos. Olha, o nosso convidado acabou de mandar um WhatsApp falando que acabou a luz e a internet lá onde ele está, mas daqui a pouco a gente começa. Bom, pessoal, sejam todos bem-vindos. E aí a gente, continuando nessa introdução nossa, o nosso grupo ele foi criado em 2013 e, como eu disse, nós somos da UF de Campos dos Goytacazes. E nós temos parcerias com vários órgãos financiadores. O que são os órgãos financiadores? São justamente essas instituições no país ou fora do país que fornecem fomento, fornecem subsídios, fornecem verba para a gente realizar pesquisa. Ana Luísa dizendo que no Rio está chovendo muito. Ana Luísa, você é do laboratório do Rodrigo Tardim, do convidado? O pessoal da Mares Oceano, um grupo forte também daqui do Espírito Santo, né? Apesar da gente ser da UF, que é a Federal Fluminense, eu agora estou no Espírito Santo e por conta da pandemia, né, as atividades da universidade estão sendo remotas. Mas o que acontece? A gente, então, precisa dessa verba, né, para realizar as pesquisas. E nós somos um grupo, qualquer grupo de pesquisa no nosso país precisa ser cadastrado no diretório do CNPq. Ana Luísa, faz um favor para mim, porque eu não consigo sair daqui da live. Fala com o Rodrigo Tardim que eu estou recebendo as mensagens dele, eu entendi que está com um probleminha. E aí a gente vai vendo aqui como é que a gente vai dando a informação. Mas para ele acalmar o coração, por favor. Obrigada, tá, Ana Luísa? Pedro Suco entrou. Então, o que é o CNPq? Né? O CNPq, ele é o equivalente, ele é o órgão máximo
que regulamenta a pesquisa no nosso país. O nome, o que é a sigla CNPq? É o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, né, que é ligado ao Ministério da Ciência. Obrigada, Ana Luísa. Ligado ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação, para incentivar a pesquisa no país. E o CNPq, então o nosso grupo, qualquer grupo de pesquisa, ele tem que ser cadastrado, ele tem que vir de uma universidade e então ele é cadastrado nesse diretório central. Ó, o pessoal do Instituto Australis, sejam bem-vindos. Juliana Abreu, Júlia Actete, Guilherme Maricato, Moraes Santos. Sejam bem-vindos a todos. Nosso convidado está com um probleminha técnico, porque na hora da live a energia dele, a luz elétrica caiu. E aí com isso, deixa eu ver se é ele que está chamando aqui. Não, não é ele não. Bom, Isa entrando, o pessoal lá de Pontal do Paraná, o pessoal de Minas, muita gente, João Pazinato, podem ir colocando de onde vocês são. Bom, pessoal, então nós entendemos o que é um grupo de pesquisa, né? Um grupo de pesquisadores que pode ser formado por professores, por estudantes, por parceiros, outros parceiros por ONGs, né? Então são pessoas que se reúnem para então realizar pesquisa. O Instituto Australis de Santa Catarina, muito legal, que bom que vocês vieram. A Isa, João Pazinato, UFES de Alegre, bacana. Muito bom, João. A gente já ministrou alguns cursos aí de Ecologia Humana em Alegre, no IFES. Laboratório de Ecologia Humana na Federal de Rio Grande do Sul. Muito bom, Paulinha. O Marcelo, nosso querido pesquisador do ICMBio. O Matheus de Piúma, do sul do Espírito Santo, o pessoal, LWCast, UFES de Alegre, o pessoal vindo com força aí do sul do Espírito Santo, sejam bem-vindos. O Marcos, César Leal, sejam bem-vindos. Marcos e César, depois coloquem de onde vocês são, tá bom? Olha, o nosso convidado entrou. Isso aí. Bom, pessoal, e aí é bom a gente falar que a gente atua também com pesquisa e extensão. O Jean com J da UERJ, Ana Vicite, Salvador. Ó, o Rodrigo falando que pelo Instagram do grupo ele não conseguiu entrar. Rodrigo, é só pedir para participar que eu aceito aqui. Bom, então a gente realiza educação ambiental em escolas, em hospitais, em comunidades tradicionais, comunidades de pesca artesanal. E também a gente realiza pesquisa e ensino. O que é o ensino? É justamente participar e ministrar ali as aulas nas universidades, né? Bruna Oliveira, do Rio de Janeiro, também faz parte da equipe do LabBEC, seja bem-vindo. O Maris é capixaba da Gema, muito bom. E o laboratório conseguiu entrar agora. Estou esperando só o nosso convidado chamar para participar. Vamos ver aqui. Eu acho que ele está... Vamos ver. E, claro, a gente precisa agradecer também os órgãos de fomento a bolsas, né? As bolsas, porque os pesquisadores, os alunos, os estudantes de mestrado, de doutorado, de iniciação científica, da graduação, eles precisam de financiamento para realizar essas pesquisas. Então, com isso, nós temos pesquisas da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro, a FAPERJ. Nós temos financiamento da FAPES, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Espírito Santo. A Natália também é pesquisadora do Maris. A gente está esperando o aceite do nosso convidado. E nós temos financiamento também da CAPES. A CAPES, que é o órgão da pós-graduação no país, é quem regulamenta a pós-graduação no país, que é a coordenação de aperfeiçoamento de pessoal de nível superior. Então, nós temos todos esses financiamentos.
o nosso convidado ele não está conseguindo entrar. Deixa eu enviar a solicitação, outra solicitação. Vou mandar para ele, direto pelo dele, para ver se a gente consegue. Olha o pessoal de Minas entrando, Tatiana, Felipe Gomes, muita gente. Gente, a gente está dando algumas informações aqui, justamente para dar um tempinho para o Rodrigo. Te aceitei. Estamos esperando você aceitar, aguardando o Rodrigo. Tá bom? E aí, vou aproveitar e informar para vocês o seguinte: nesse ano a gente pegou mais pesado na extensão digital. A extensão, o que é a extensão dentro de uma universidade? É justamente o momento em que a academia, a universidade, ela então trabalha junto com a comunidade. Ela vai até a comunidade, a sociedade, e informa o que é realizado ali. Então, peraí, deixa eu chamar de novo. Chama de novo, Rodrigo, fazendo favor. E aí, esse ano, devido até à situação que a gente está vivendo, né, a gente incentivou mais essa extensão digital. Com isso, nós temos o site. O nosso site, nós temos bastante material disponível para professores. A gente está fazendo muitos vídeos, muitas animações voltadas para os professores Tá me vendo? da educação básica. Seja bem-vindo, Rodrigo. Tudo bem? Tá me ouvindo? Tudo bem, estamos te ouvindo sim. Tá tudo bem? Acalmou o coração? Tá tudo Tá, certo? essa luz aqui tá meio ruim. Ih, olha lá, caiu. Caiu, imaginei. Ô César, oi, eu sou da equipe do Welbeck, muito bom. Estava em outra reunião, corri para cá. Que bom que deu tempo. Olha o Rodrigo aí chegando de novo. E agora? Agora eu estou aqui na confusão. E aí, com isso, pessoal, no nosso site, é até bom para a gente divulgar, e se vocês conhecerem professores da educação básica que estejam precisando de material para ajudar nesse momento, né, que eles estão ministrando aula remoto, a gente fez vários, mais de 15, eu acho que tem 20 vídeos, animações curtas de 3 minutos, 2 minutos, voltados para o público infantil, falando de questões da geografia, questões da biologia, da oceanografia. Nós temos cartilhas, joguinhos, folders, todo esse material disponível para que os professores baixem ou então encaminhem para as crianças, para que elas possam, para dar esse suporte na educação remota nesse momento, né? O pessoal do Rio falando que está com muita chuva lá e realmente está atrapalhando a internet do Rodrigo. Enquanto isso, a gente vai conversando. Bom, então o nosso site é www.ecologiahumana.info. E Ana Luísa, se você puder colocar aí, por favor, que eu não consigo escrever, ó, www.ecologiahumana.info. E aí a gente tem bastante material lá. Temos também os nossos artigos, os nossos e-books. Nós publicamos um e-book esse mês ainda. Ó, o Rafael Granvilla colocou o site aí para vocês. Nós publicamos um e-book sobre cetáceos e conhecimento tradicional. E foi bem interessante, porque a ideia era justamente fazer um e-book para que fosse disseminado via WhatsApp, via redes sociais, e com bastante informação de como a gente pode obter, pode trabalhar o conhecimento tradicional de comunidades tradicionais sobre, voltado para os cetáceos. E como que a gente pode linkar, então, esse saber tradicional com o saber dos cientistas, justamente para a busca de resolução de problemas, como a captura acidental, né, o fato da gente não ter informação sobre várias espécies. Olha o pessoal do Caparaó vindo com força aí. A Carla Biopedra, do IFES, Instituto Federal do Espírito Santo, lá de Alegre. TV Ecologia, Will, Gel, Will, imagino que seja o William, da UF. Sejam bem-vindos. Então, no site, a gente tem todo esse material disponibilizado lá para os professores, né? Tanto os livros, os e-books, os artigos, mas principalmente essas animações para os professores da educação básica,
com esses joguinhos e essas cartilhas. E a gente tem também um canal do YouTube, aí eu vou pedir até a equipe para disponibilizar o link. No canal do YouTube chama Grupo Ecologia Humana. Nesse canal a gente coloca vários vídeos, animações também curtas, linkando conhecimento tradicional de comunidades tradicionais relacionadas às questões ambientais. Vamos lá, Rodrigo, deixa eu te chamar de novo. Vamos lá, estou te chamando. Então, no nosso canal no YouTube, a gente disponibiliza esses vídeos que eles são para os professores baixarem, são os professores da educação básica, enfim, para qualquer pessoa baixar e disponibilizar o link. É para usar mesmo, para usar para os fins didáticos, fins acadêmicos, a ideia é essa. É ajudar a disseminar o link do conhecimento tradicional com o conhecimento de cientistas na busca de resoluções para os problemas não só com cetáceos, mas com os agricultores familiares, a segurança dos pescadores no mar, né, etnoclimatologia, etnopedologia, então tem todo esse material lá disponível. E aí agora não, porque o Rodrigo, eu acho que ele caiu. Rodrigo, você Tô caiu? tentando, você tá me ouvindo? Agora sim, Eu agora não, sim. não sei o que aconteceu, acho que a gente tem internet também que tá muito ruim, que tá chovendo. Mas eu tô só te Não, mas vendo, vamos. eu não, pelo menos, não tô me vendo, pelo menos, mas não tem problema. Tá aparecendo aqui pra gente normal. Ah, tá. Bom, tá aparecendo para todo. Ó, o César Léo tá falando que agora vai. Isso aí, gente, ajoelhar no milho, que agora vai. E aí, então, pessoal, se vocês conhecerem professores da educação básica, divulguem esse material, que a gente fez muito material voltado também para os cetáceos, mas com o tema, a temática de cetáceos, para que os professores aproveitem isso e usem nas aulas. O Leonardo, o Oceano de Aventuras, todo mundo falando que tá ok. Ana Luísa, sua aluna, Jéssica, joia, agora vai, hein? Ah, vai. E aí, então, depois dessa balbúrdia toda que o Rodrigo fez, então, primeiro, Rodrigo, eu preciso te agradecer e falar com o pessoal que eu conheço o Rodrigo há um tempão, só que foram pouquíssimos os momentos que a gente conseguiu se encontrar pessoalmente. São várias as tentativas tentando trabalhar juntos, mas a distância, enfim, são várias complicações aí da rotina do trabalho, né? Mas eu admiro bastante o trabalho do Rodrigo, eu sei o quanto ele se dedica, é um pesquisador assim, super elogiado por todos. E aí, vamos falar um pouquinho do Rodrigo, né? Primeiro que o Rodrigo é biólogo, já é do grupo da biologia, né? Ele é formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele tem mestrado em ciências com ênfase em biologia animal pela Federal Rural do Rio de Janeiro. E ele é doutor em ecologia e evolução pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E atualmente ele é pesquisador de pós-doutorado do Laboratório de Vertebrados do Departamento de Ecologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então a gente vê assim que tem muita carga de conhecimento por trás desse rapaz aí, o que vai ser ótimo, que a gente vai poder sugar bastante ele, né, Rodrigo? Isso aí. E aí, o Rodrigo, ele atua com pesquisa, ele realiza pesquisas envolvendo fatores climáticos, questões da oceanografia e questões humanas, né, as nossas atividades sobre os cetáceos, que são as baleias e os golfinhos. E aí, apesar da gente saber que tem pessoas, bastante gente especialista na área, é bom sempre a gente lembrar que tem as pessoas que não são da academia, que estão assistindo, então a gente vai falar assim numa linguagem tentando facilitar bastante. Rodrigo, só para deixar bem claro, temos estatísticos assistindo, Legal. temos pessoal da economia, pessoal da demografia, temos mães, temos primos, muita gente que é da área e que não é da área, mas o que é ótimo, por quê? Aí você veio com essa história aí falando de baleia, golfinho, guarda-chuva.
E aí você confundiu a cabeça do pessoal, que o pessoal tá achando que é para usar guarda-chuva para não se molhar quando a gente vai observar a baleia e o golfinho. Então vai ter que explicar para gente. Então seja bem-vindo e por favor fique à vontade para se apresentar, para falar do seu laboratório também, tá? Fica bem à vontade. Obrigado, Camila. Tá conseguindo me ouvir? Joia, tá ótimo. Desculpa aí todo o rebuliço, né? Porque essa internet caiu, luz caiu, enfim. Mas importa que a gente está aqui agora. Isso Obrigado aí. primeiro, né, por todo o convite. Realmente, a gente se conhece há um tempo já, está sempre se vendo nos congressos, então é um grande prazer meu estar aqui contigo, trocando essa ideia, conversando um pouquinho. Poxa, eu que agradeço, porque é uma live que eu já estava querendo fazer e a gente se organizou, né? E tá dando super certo. A ideia chamou bastante atenção. Bom, Rodrigo, vamos lá, já que é para falar desse negócio de guarda-chuva, antes, explica para gente quem são os cetáceos, né? Porque a gente fala cetáceos e para gente que é da área, vem com bastante tranquilidade essa informação. Mas e aí, quem são os cetáceos? Bem, é uma ótima pergunta, né? Até para a gente contextualizar tudo, né? Tudo que a gente vai conversar aqui. Cetáceos são mamíferos, né? Uma grande característica interessante dos cetáceos é que eles são mamíferos exclusivamente aquáticos, né? A gente, dentro dos mamíferos marinhos, por exemplo, a gente vai ter, né, foca, leão marinho, lobo marinho, enfim, vários animais. E os cetáceos, eles são os únicos que são exclusivamente aquáticos. Então isso quer dizer que esses animais, eles se reproduzem na água, o filhote nasce na água, reprodução é na água, ou seja, tudo acontece debaixo d'água. Então isso traz uma certa característica para esses animais, em termos de adaptação, que faz com que eles sejam completamente especializados, né? Até porque a gente sempre fala com as pessoas, nas nossas atividades de educação ambiental, por exemplo, até a amamentação, né, é debaixo d'água. Então isso faz as pessoas pensar ainda como é que um mamífero está debaixo d'água e ao mesmo tempo, por ser mamífero, ele respira o oxigênio, né, o ar atmosférico. Então, por isso que a gente consegue ver esses animais, porque eles vão à superfície e a gente consegue observar. E fazem um sucesso, né? São atores de Hollywood, chamam maior atenção. A gente chama até de megafauna carismática, outros chamam de fofofauna. Fofofala. Não é à toa que a nossa live está bombando aqui, ó, 42 pessoas, muita gente entrando. Clara, Rod, Rabelo, imagino que seja Rodrigo, a Nath, as meninas do Mares, o pessoal de Minas. E aí, então, continuando nessa vibe, então a gente já entendeu, cetáceos são as baleias, são os golfinhos, são aqueles animais que vivem ali, né, no ambiente aquático. Mas aí, a gente vai e coloca no título guarda-chuva. E aí, o que um guarda-chuva tem a ver com esses animais? Foi bem interessante, né, essa conversa que a gente teve. E aí, exatamente, né, o que guarda-chuva tem a ver? Na verdade, é um conceito ecológico super importante, né? É uma característica de algumas espécies que faz com que a gente selecione elas para falar de conservação, para falar de proteção dos ecossistemas costeiros. Então, o que é uma espécie guarda-chuva? É uma espécie que tem um requerimento de área, ou seja, uma necessidade de área grande, e que se a gente proteger esses animais, a gente vai conseguir proteger um monte de espécies marinhas, no caso que a gente está falando, ao redor dela, né? Então faz como se fosse um guarda-chuva mesmo, e com isso traz a conservação e a proteção de diversas espécies marinhas. E é um conceito muito bem discutido na literatura, né? A gente tem muitos casos aí de pesquisadores que gostam e não gostam de usar espécies guarda-chuva, alguns estudos que avaliam quanto que isso é efetivo ou não, ou seja, tem uma discussão super interessante sobre esse tema. E os cetáceos são espécies guarda-chuva, né? Justamente porque eles têm uma área de vida muito grande. Pensa numa baleia, né? Quem está ouvindo a gente, que talvez não conheça tanto assim, tem baleias que vão migrar milhares de quilômetros, né? Tem espécies de golfinhos, por exemplo, que dentro de uma baía, dentro do estuário, vão percorrer aquela baía estuário em um dia, talvez, em 2 dias. Então, se eu penso em proteger uma área usando essa espécie como meu foco, e a gente vai falar um pouco mais sobre isso, eu vou conseguir proteger todas as espécies que estão dentro daquela área que esse animal vive. Então, por isso vem esse termo espécie guarda-chuva, justamente porque com uma única espécie
devido ao ecossistema que ela está ali habitando, para onde que ela vai, para onde que ela nada, aonde ela se alimenta. Então, devido a essa espécie, a gente consegue abraçar a conservação de outras espécies, é isso? Exatamente. Então a gente vai ter, por exemplo, algumas espécies aí também muito famosas, né, da fofofauna, como o panda, por exemplo, os elefantes. São todas essas espécies. Ih, será que caiu? Camila? Oi? Ai, agora, não, agora eu tô te ouvindo. Vale, deve ser a internet. Mas só para terminar, né, exatamente isso que você falou, que a gente está conversando aqui, é que as outras espécies vão estar dentro desse guarda-chuva, justamente por esses animais terem uma área muito grande, né? Joia, joia. Ó, tem muita gente assinando. Clareamar, o seu laboratório falando que travou. Mas você está ouvindo a gente, Rodrigo? Estou te ouvindo perfeitamente. Até quando travou aqui para mim, eu estava te ouvindo. Ah, tá. Não, então tá. A sua imagem está um pouco travada para mim, eu não sei se para as Hum, outras pessoas. Ó, o César falando que está voltando. Mas aí a tá. gente vai continuando o papo, não preocupa, não. Beleza. Que aqui, às vezes, eu estou olhando para o lado, pessoal, é porque tem toda uma equipe gigantesca, formada por profissionais super, super especialistas com doutorado em lives. E aí essa equipe às vezes escreve bem grande no nosso teleprompter, que é um equipamento super ultra moderno, algumas informações. Então eu fico olhando para lá e para cá, né? E aí, o pessoal da ETS entrou, sejam bem-vindos. Conhecendo os habitats, eu imagino, sejam bem-vindos. E aí, gente, então o Rodrigo explicou o que são os cetáceos, né? O que é uma espécie guarda-chuva. Mas aí eu te pergunto, poxa, golfinho e baleia são animais realmente muito fofinhos, muito interessantes. Mas qual que é a importância de ficar estudando esses bichos, Rodrigo? Explica pra gente por que tem que ficar contando baleia e golfinho? Por que a gente tem que ficar observando o comportamento deles? E aí, qual que é a importância disso? Essa é uma pergunta que a gente sempre ouve, né? Porque, justamente, é óbvio, ela é uma pergunta super válida. Primeiro, porque grande parte da ciência que a gente faz é com dinheiro público. Então, é nossa obrigação justamente devolver essa informação, né? Que a gente não está só estudando golfinho e baleia porque eles são bonitinhos, porque a gente é fascinado por eles, mas que tem uma importância, né? Uma importância muito grande quando a gente pensa na ecologia, nos ecossistemas. Então, o conceito, né, a característica de guarda-chuva, na verdade, é só uma das características dos cetáceos, das baleias e dos golfinhos. Então, quando a gente pensa em baleia e golfinho, a gente está falando de animais, em geral, grandes, que vivem muito, que têm uma estrutura social complexa, né, que, em geral, muitas espécies de golfinhos vivem em determinados estuários, em determinadas baías. Então, quando a gente pensa em todo o grupo de baleias e golfinhos, uma característica muito importante, que aí leva um pouco do porquê é importante estudar esses animais, é que muitas dessas espécies são predadores de topo. O que isso quer dizer? O animal predador de topo é aquele que não tem ninguém predando ele, né? Então é aquele que está no topo da teia trófica, que é o caso do tubarão, é o caso dos golfinhos, das baleias de forma geral, né? E aí, pelo fato deles serem predadores de topo, por exemplo, eles conseguem evitar com que qualquer outra espécie, ao longo daquele ecossistema, tenha uma dominância. O que isso quer dizer? Então, muitas vezes a gente tem uma baía, um estuário, por exemplo, uma espécie de peixe que domina, só tem sardinha ali. Só que quando a gente pensa no ecossistema como um todo, muitas vezes essa dominância ela não traz um benefício tão grande assim. Quando a gente tem um predador de topo, ele mantém aquele ecossistema, de uma forma geral, falando, né? Ele mantém ele estabilizado. Então, isso que é o legal. Então, porque se esse animal existe ali, ele consegue estabilizar todas as outras populações dentro daquela comunidade. Então, essa é uma das importâncias, como predador de topo. A segunda delas é que muitas dessas espécies elas são sentinelas da saúde do ambiente. Né? Pelo fato deles acumularem os poluentes, tanto orgânicos quanto químicos, né, nos seus próprios corpos, né, nas camadas de gordura, por exemplo, a gente consegue, a partir do perfil, né, de concentração desses metais pesados, desses poluentes que a gente tem numa espécie de golfinho, a gente consegue entender como que está a saúde daquele ecossistema. Então, se eu tenho, por exemplo, boto cinza,
A espécie mais conhecida dentro da nossa costa aqui, a mais comum. Se eu entendo lá, estou estudando ele, trabalhando com ele, e aí eu faço um levantamento da quantidade de contaminante que ele tem, ele está refletindo quanto poluída ou não aquela baía está. Então essa é uma outra grande vantagem, uma grande importância de se estudar os cetáceos de forma geral, né? Então é uma espécie guarda-chuva, é uma espécie predadora de topo, é uma espécie que consegue refletir a saúde dos oceanos de forma geral, e também é uma espécie-chave. Por que é uma espécie-chave? Tem alguns estudos que demonstram isso, que são bem interessantes, alguns clássicos, inclusive, que demonstra que se esse animal não estiver no ambiente, se ele for removido do ambiente, toda a estrutura daquele ambiente se desconecta, se desestabiliza. Então mostra o quanto que esses animais são importantes para estabilizar o ecossistema. Está sendo bastante interessante toda essa sua explicação, porque o João Pazinato, ele tinha perguntado antes, né? Então, o golfinho é um cetáceo? E aí a Nath respondeu que sim. E aí o pessoal está comentando, muito bacana toda essa explicação, entender, né? Toda essa função ecológica, que na ecologia a gente chama, né? Todo esse papel dentro de um nicho que uma espécie tem. E muita gente entrando, e peraí que tem um monte de pergunta aqui no teleprompter. Olha, o pessoal está perguntando o seguinte, né? No Espírito Santo, a gente tem visto o crescimento da atividade de observação de cetáceos. O que é observação de cetáceos? Quando as pessoas elas embarcam e aí elas vão fazer um turismo para observar as baleias e os golfinhos. E aqui, no caso do Espírito Santo, está crescendo bastante a observação da baleia jubarte, como atividade turística, né? Então, quais as vantagens que a gente pode ter em relação à questão da preservação a partir dessa demanda dos turistas? Ou seja, existe vantagem em atrair a atenção do turista para o problema da conservação da espécie? E a outra pergunta é, quais os riscos que tem para os animais e para os turistas? É perigoso, não é, para os animais, para os turistas? E como que a gente pode, então, fazer para diminuir esse risco, se existir? Legal, ótimas perguntas, né? Esse é um assunto, por exemplo, que se a gente quisesse faria uma live só sobre isso. Tem muita coisa para falar. De forma geral, né, o turismo de observação de baleia ou de golfinho, ele é uma atividade comercial que existe no mundo inteiro. No Brasil, inclusive, ainda é pouco desenvolvido, né? Quando a gente compara com os Estados Unidos, por exemplo, com a Europa. E é claro que existem benefícios e desvantagens, né? Então, e tudo vai depender da forma que a gente aborda. Então, se aquela embarcação, se aquela empresa está seguindo as normas, então hoje em dia, né, a gente tem normas específicas para observação de golfinhos e de baleias, que a gente não pode chegar tão perto, que tem que ter todo um cuidado com o barulho, com o ruído do motor, com a aproximação, o tipo de aproximação do animal. Então, se a gente seguir essas normas, né, que são normas já estabelecidas tanto nacionalmente quanto internacionalmente, o impacto que a gente vai ter nesses animais vai ser bem menor. Né? O que a gente vai ter de impacto, de forma geral? A gente vai ter os animais que podem ficar acostumados com aquele turismo, então, né, a gente vai ter, e são vários tipos de turismo diferentes. Tem turismo, por exemplo, que as pessoas dão comida para os animais, né? Então, muitas vezes você pode fazer com que aqueles indivíduos fiquem condicionados, né? Só querem aquele peixe que está sendo dado na boca sem ter esforço. Mas quando a gente fala, por exemplo, né, turismo de observação de baleia jubarte, que é uma coisa que está cada vez mais comum realmente no Brasil, de forma geral. Então a gente vai ter um turismo de observação só. Então a gente vai ter barcos que vão estar em cima desses animais, é uma época, né, de reprodução, então é um período razoavelmente sensível, mas que se esses barcos observarem a distância correta, tiverem o tipo de comportamento correto, isso traz muitas vantagens. Assim, eu sei que existe uma polêmica grande em relação a isso, mas eu acho que é importante também a gente ver do ponto da vantagem, né? É por isso que é legal a gente ver os dois lados, porque quando a gente fala de conservação, né, a gente pensa em todas as estratégias, projetos, tudo que a gente fala de conservação, a gente só protege o que a gente conhece. Né? Dificilmente a gente vai proteger alguma coisa que a gente não conhece, que a gente não tem uma afeição. Então, isso eu vejo por várias pessoas, por pessoas próximas, pessoas que eu já conversei, já tive contato. Quando uma pessoa vai para o mar e vê uma baleia jubarte saltando, aquilo enche ela, é bem interessante para a gente ver isso, né?
aquela pessoa fica tão alucinada, assim, super interessada, e aí começa a perguntar um monte de coisa, que quer saber mais. Ali a gente conquista. Então, se o turismo de observação ele for bem feito, ali a gente conquista essas pessoas e aí elas vão multiplicar essa forma de proteger, essa forma de conservar. Então, tem pontos positivos e negativos, que é importante a gente principalmente seguir as regras. E por isso que é tão importante a gente realizar pesquisas sobre essa temática também, a temática do turismo de observação de baleias, né? Com certeza. Entendendo também a percepção da empresa que faz esse turismo, do turista, né? O pré e o pós-passeio, para justamente a gente tentar minimizar interferências ruins que a gente possa ter sobre os animais, Exato. né? Olha, vários comentários falando, o Leonardo falando que você falou tudo, a Karina, eu acho que a Karina Borges falando que é o melhor professor, o Legal. pessoal entrando, Isso é muito legal mesmo. ex-aluno, legal ver. Ai, é bacana, né? E aí, que tem a relação, qual que é a relação entre as mudanças climáticas e os cetáceos? Existe alguma relação? E esse é um ponto que, inclusive, que está começando a esquentar, né? Entre aspas, em relação aos cetáceos. Porque quando a gente fala de mudanças climáticas, a gente está falando de mudanças climáticas há muito tempo. Né? Os cientistas estão falando dos impactos, de todo o problema das mudanças climáticas já faz muito tempo. E quando a gente fala de cetáceos, de baleias e golfinhos, na verdade, a gente está recentemente começando a olhar com mais atenção para esses animais. E aí a gente vai ter alguns pontos bem interessantes, né? Por que que a gente falava de, por exemplo, de coral, né? Que a acidificação dos oceanos vai afetar muito mais diretamente os corais do que as baleias. Mas qual é a relação com os cetáceos, né? O que que a gente pode falar desses animais? Não sei se algumas das pessoas que estão vendo a gente talvez tenham visto, saiu um relatório recente da FMI, né, que é aquela organização mundial, tem toda essa questão financeira, de valorização econômica, e eles fizeram, e tem uma vertente forte hoje em dia, né, dentre a sociedade, ONU, etc., das soluções baseadas na natureza, né, da gente tentar reduzir os impactos das mudanças climáticas com soluções baseadas na natureza. Uma delas, por exemplo, é plantar uma árvore, né? Porque a árvore ela vai, por exemplo, sequestrar o carbono. E aí eles fizeram um estudo muito interessante, bem, quem quiser eu posso enviar, mas está disponível na internet, que mostra o quanto que as baleias são importantes para mitigar, ou seja, né, para diminuir o impacto das mudanças climáticas. Por quê? Porque elas, na verdade, são grandes sequestradoras de carbono. O que isso quer dizer? Imagina, né, um bichão de 15 metros, 40 toneladas, olha o quanto carbono que ele acumula no corpo. E aí o interessante desses animais é que quando eles morrem, aquele carbono, ele não vai, muitas vezes, a maior parte das vezes, ele não vai ficar disponível e vai para a atmosfera. Pelo contrário, ele vai afundar e esse carbono vai voltar a ciclar dentro daquele ambiente. Então, e aí esse estudo, inclusive, ele falou bastante disso, na verdade, ao invés da gente plantar árvores, a gente deveria estar protegendo as baleias, porque elas são muito mais eficientes em sequestrar esse carbono do que as árvores, né? Eles até saíram algumas reportagens falando disso, né? Que as baleias são equivalentes a 4 Amazônias, por exemplo. E aí, nesses estudos de valoração econômica, eles mostraram que, pelos serviços ecossistêmicos que as baleias dão, são as baleias grandes, né? Ou seja, de sequestrar esse carbono, e quando sequestra, ela faz aquele carbono, né, ciclar no ambiente. Uma grande importância das baleias também são as próprias fezes, né, para as mudanças climáticas. Quando o animal defeca, aquilo tem tantos nutrientes, tantos minerais, que faz com que a gente tenha um boom de fitoplâncton, algas, né? E aí essas algas vão mais uma vez pegar todo aquele carbono e tirar o carbono da atmosfera. E aí eles fizeram uma valoração que, se vocês terem noção, que cada baleia seria equivalente a 2 milhões de euros. E o conjunto total de baleias do mundo equivalente a 1 bilhão de euros. Então, olha o quanto que a gente perde, né, em termos de dinheiro mesmo, isso que é interessante dessa abordagem, se a gente tem uma baleia morta, se existe caça, se uma baleia fica presa na rede de pesca e por aí vai. Então, as baleias são super importantes para as mudanças climáticas, né, para a gente mitigar esses impactos. E como a gente vive num sistema capitalista, é super importante também, é super interessante trazer valores em moedas, porque talvez a gente, infelizmente, só compreenda dessa maneira, né?
partir do momento que se transforma em moedas um organismo. Exato. E bem bacana. E o teleprompter está chamando, só um minuto. O João Pazinato está perguntando, os cetáceos sofrem na conservação por serem fofofauna e sua exposição comercial atrapalhar na sua real conservação? Ou seja, será que essa exposição excessiva, né, da megafauna carismática pode atrapalhar, dando uma falsa impressão de que há grandes populações, de que existem grandes populações de baleias, de golfinhos? Eu acho que um pouco daquilo que a gente conversou, né? Tudo depende da abordagem. Tudo depende da empresa que está promovendo esse turismo, ou esse próprio marketing, né, de proteção. Realmente, principalmente com a baleia jubarte, isso tem sido algo que tem sido muito discutido. Tem muita baleia jubarte, os japoneses adoram falar isso, né? Tem muita baleia jubarte, vamos voltar a caçar. Então, na verdade, tudo é a maneira que a gente aborda. É claro que se a gente só pensar, né, que o bichinho é fofinho, é bonitinho, isso pode levar para um outro local, outro lugar, apesar do carisma do animal ele ser super importante para a gente proteger, a gente tem que levar isso em conta, porque a gente está trabalhando com pessoas, né? Quando a gente fala de conservação, o público final são as pessoas têm que estar engajadas com isso, então isso é importante, mas é importante a gente passar a mensagem correta, e isso é um desafio muito grande. Isso principalmente porque a gente não... Gente, olha só o que chegou para mim. Essa espécime, eu vou deixar bem claro para o pessoal do Caparaó. Essa espécime aqui foi identificada lá na região do Caparaó. Caparaó fica entre Minas e Espírito Santo. Trouxeram para mim. Enfim. Ô, Rodrigo, agora vamos falar um pouquinho, então, do trabalho que vocês realizam ali na região dos lagos, né, nas cagarras. Fala dos cetáceos lá, o que vocês estudam, como que é? Beleza, então, né, eu sou o coordenador atual do Laboratório de Bioacústica e Ecologia de Cetáceos. A gente tem um grupo aí que já tem 25 anos de trabalho com cetáceos, porque foi fundado lá com a Sheila, né, Simão, na Rural, começou aqueles estudos iniciais na Baía de Septiba, na Baía de Ilha Grande. Então a gente tem Só interrompendo, gente, a professora Sheila Simão Marino, professora fantástica. Marino Simão, né? Marino Simão. Marino Simão. A professora que atuou a carreira dela toda com cetáceos, né? Hoje é professora aposentada e realmente foi uma das pessoas que alavancou bastante a pesquisa com cetáceos no Rio de Janeiro. Né? Com certeza. A gente sempre brinca com ela, né? Que a gente deve muita coisa a ela. Que se ela não tivesse aberto as portas do laboratório, muitos de nós nem estaríamos aí, né? Então, na festa de despedida que a gente fez para ela, inclusive, falamos muito isso para ela. Então, assim, quando a gente fala de conservação, de estudos, né, com cetáceos, e aí o que a gente faz dentro do laboratório, né? A gente tem basicamente duas grandes áreas, que na verdade é tudo a mesma coisa, mas a gente divide só para organizar as coisas, né? Toda a parte ecológica e todos os estudos de bioacústica. E aí, duas áreas que são muito importantes e que a gente vem trabalhando, né? A Baía de Septiba, que a gente trabalha desde lá de 1994, e a região dos lagos ali, Cabo Frio, Arraial e Búzios, onde a gente tem estudos aí contínuos já tem uns 10 anos, desde 2010, finalzinho ali de 2010. Então, quando a gente fala dos estudos na região dos lagos, a gente tem ali uma condição única, né? Acho que muita gente que está ouvindo a gente já talvez deve ter ido ali. Primeiro que é um lugar maravilhoso, né? Aquele lugar chato que a gente vai no verão, aquela água azul de Arraial do Cabo, meu Deus, é um lugar super chato de trabalhar. Uma afronta, aquele lugar é uma afronta. Então, assim, mas além disso, além dessa beleza, né? É um lugar muito produtivo, porque ali ocorre um fenômeno chamado de ressurgência, que a gente tem ali uma mistura de água fria subindo, muito rica em nutrientes, com uma água quente. Então aquilo produz uma produtividade local muito grande e faz com que várias espécies de cetáceos apareçam. Então algumas das espécies que de forma geral, muitas vezes são mais oceânicas, até como a própria baleia de Bride, por exemplo, elas vão aparecer ali com mais ênfase, com mais frequência na região de Cabo Frio, Arraial do Cabo. Então a gente tem monitorado um pouco isso, né, tentando entender onde que esses animais estão, o que eles estão fazendo ali, né, de que maneira as atividades humanas, por exemplo, o turismo é muito forte ali, né, tem uma comunidade pesqueira muito forte ali também.
Então, de que maneira essas atividades humanas influenciam ou alteram alguma coisa da ecologia e do comportamento desses animais? E ali é uma área ótima para trabalhar. E aí, só fazendo um paralelo com a Baía de Septiba, por exemplo, na Baía de Septiba a gente já tem uma baía, uma região mais, né, abrigada, que é lá perto de Itaguaí, Mangaratiba, para quem algumas pessoas podem conhecer, que estão ouvindo a gente. E lá só tem uma espécie de cetáceo, que é o boto cinza. Né? Em Cabo Frio, em Arraial do Cabo, Búzios, aquela região a gente já é documentado 11 espécies de cetáceos ali. Já para a Baía de Septiba, a gente tem uma única população de golfinho, que é o boto cinza, e que é residente, que vive ali todos os dias que a gente for, tem população, tem indivíduo ali. Só que a Baía de Septiba está sofrendo uma alteração tão grande naquele ambiente que está fazendo com que essa população cada vez mais diminua. E isso também está sendo um desafio para a gente trabalhar com isso. Por isso que é tão importante esses estudos, linkando o conhecimento das comunidades costeiras junto ao conhecimento dos pesquisadores, né? Porque vem justamente com aquela a fala anterior sua, a gente só conhece, a gente só conserva o que a gente conhece. Ao mesmo tempo, nós pesquisadores, a gente precisa entender o que a sociedade conhece para a gente poder ajudar a sociedade a direcionar a conservação desses animais, né? E talvez seja até um ponto interessante o incentivo à realização de pesquisas linkando o que a sociedade sabe e o que cientistas sabem, e a partir daí, então, todos trabalhando juntos, no coletivo mesmo, para a conservação desses animais. Né? Com certeza. E agora, pode falar. Só para aproveitar isso que você está falando, né? Eu já usei isso, né? Você sabe que tem alguns trabalhos que vocês realizaram, por exemplo, mapeando onde que os pescadores fazem as atividades deles, quais são os tipos de malha, de rede. Esse tipo de informação, por exemplo, são super interessantes para a gente que trabalha com os bichos vivos ali. Então a gente já publicou artigo, por exemplo, usando a base de vocês, esses trabalhos que vocês fizeram, que foram fundamentais para a gente ver, ó, tem baleia aqui, tem pesca aqui também? Não sei, vamos ver o que o artigo do grupo da Camila está dizendo. Então essa interação é super legal, super importante. Ai, que bom saber que os trabalhos estão ajudando nessa base. É legal, é legal. Olha, a gente tem uma pergunta aqui do Dias Urbanos. É um Instagram lá do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, e é da área do design. Tá legal. Essa pegada da ecologia, design, é bem bacana. E aí pergunta o seguinte, então pensando naquela abordagem econômica, né, já que a gente só entende a linguagem do dinheiro, então para as organizações a abordagem deve ser econômica, já que pela vida não tem essa sensibilização, essa sensibilidade para as grandes empresas, né, para os grandes empreendimentos. E aí, então, o Dias Urbanos pergunta para a gente, como que deve ser essa abordagem na prática, então? Como que a gente pode vender para mega empreendimentos, vender que eu falo, gente, é fazer a propaganda, né? Como que a gente pode, então, tocar esses grandes empreendimentos para discutir essa questão da conservação dos cetáceos? Essa é uma ótima pergunta, né? É super importante que a gente pense realmente sobre ela. Porque, na verdade, até essa grande linha, né, da economia fazendo ali uma interação com a ecologia, com a biologia, que tem trazido aí grandes inovações, serviços ecossistêmicos, a valoração desses serviços. Ela tem, né, como a gente está falando, tem trazido esse detalhe, mas, ao mesmo tempo, tem o outro lado, né? Porque a gente tem, aí que tá, né? A gente tem que saber como falar. Porque se eu falo, cada baleia vale 1 milhão de euros. E aí chegar numa multinacional, o cara falar, eu tenho 1 milhão de euros, então eu vou matar a baleia. E eles falam, não, calma aí. Não é bem assim. Então, assim, eu tô falando isso porque existe na própria comunidade científica, assim, uma divisão das pessoas que são a favor dessa abordagem e as outras que já têm um medo, não, calma aí. Porque se o valor não for tão alto, então quer dizer que os caras podem matar. Então isso é um problema. Eu acho que uma boa alternativa nisso aí é primeiro a gente mostrar o quanto que esses animais são importantes. Né? Isso de forma geral. Não só as baleias, não só os golfinhos, mas também os corais, mas também as tartarugas marinhas, mas também assim, todo o ecossistema. O que nós vamos perder no nosso mundo, para o nosso cotidiano, se esses animais desaparecerem?
né? Então, mostrando lá, se eu mato uma baleia, as mudanças climáticas vão ficar mais intensas. Se eu mato uma baleia, aquele estuário, aquela região marinha vai ficar tão desestabilizada que vai ter menos peixe. Então eu vou ter que pagar mais dinheiro do meu bolso para comer um dourado, se eu quiser, por exemplo. Então quando a gente não só fala do dinheiro, mas quando a gente fala do que vai acontecer na nossa vida se esses animais desaparecerem ou estiverem diminuindo, aí eu acho que a gente toca num ponto crucial. E aí quem é do design, né, como você estava falando, ó, essa galera aí, assim como a gente, vocês têm uma grande obrigação, entre aspas, mas um grande caminho aí na frente. Porque dependendo da forma que vocês conseguem passar essa informação, a sociedade pega, se engaja e vai para frente. Justamente. E aí até o Geraldo do Caparaó, nosso parceiro da região do Sul do Espírito Santo, ele bem lembrando aqui, né? A etnoconservação é justamente esse link à economia ecológica, a valoração econômica e a etnoconservação. E aí, Rodrigo, infelizmente a gente tem menos de 5 minutos. E aí eu preciso te agradecer demais, que eu sei que é tanta correria e você faz 1 milhão de pesquisas ao mesmo tempo, trabalha pra caramba, orienta, publica, enfim, você faz a balbúrdia completa dentro da ciência, o que é ótimo, porque traz informações bem interessantes. E aí eu queria te agradecer todo o esforço, eu sei da luz caindo, sem internet, todo o seu esforço, agradecer bastante, que foi a nossa live que mais bombou. Estou vendo aqui os números, foi a live que mais bombou. Então, agradeço mesmo de coração, parabenizo o trabalho de vocês, que a gente sabe o quanto é difícil fazer pesquisa no nosso país, né? E aí o pessoal do Mares é aqui um grupo muito, muito interessante no Espírito Santo, falando que não dá mais para a gente ficar nas nossas caixinhas, dentro das nossas universidades, né? Exatamente. Então, agradeço mesmo. Se você quiser deixar algum recado para o pessoal divulgar mais o seu laboratório, o Instagram de vocês. Não, primeiro, obrigado, Camila, de novo. É ótimo estar aqui com você. Na verdade, eu quero até falar, assim, muito legal o trabalho que vocês estão fazendo. Estou sempre acompanhando, sempre que eu posso. E aí vocês estão trazendo temas, assim, super importantes para a sociedade, com maior visão, assim, disso, né, de passar essa informação da pessoa, desde aquela pessoa que sei lá, não tem nada a ver com ciência, para ele entender, que legal, então quer dizer que o pescado, então está sendo fenomenal, assim, eu acho muito legal o trabalho de vocês. Então, primeiro, obrigado por esse convite, para a gente estar aqui conversando, bom te ver, bom conversar contigo. Já tem um tempo que a gente não se vê pelos congressos aí, né? E deixar, assim, acho que a mensagem, eu sempre gosto de falar isso, né? É muito fácil a gente falar para quem quer ouvir, para quem está nessa live quer ouvir essas coisas, mas a gente conseguir alcançar as pessoas que não querem ouvir, esse é o maior desafio. Então, a gente saber passar a informação. Por que a baleia e o golfinho é importante? Por que a conservação dos ambientes marinhos são importantes? Isso é a mensagem mais importante para a gente falar para as pessoas que não querem ouvir. Então, assim, se eu pude ajudar um pouco com isso, foi ótimo. Quem quiser conversar com a gente tem uma página no Instagram, né, que é o Lab Lebec. Lebec é LBEC. Então, quem quiser... O pessoal até deixou escrito ali. Legal. Então, quem quiser, segue lá, porque a gente também faz um pouco disso, né, de falar dessas informações, de tentar alcançar o maior número possível de pessoas. Porque é isso que a gente tem que fazer. Além de fazer ciência, todas essas coisas, inúmeras coisas que a gente tem que fazer, a gente tem que alcançar a sociedade. Por isso, né? Porque mudanças climáticas estão aí, porque todos os efeitos, todos os problemas das atividades humanas estão aí. Se a gente não fizer, ninguém vai fazer. É bem isso, Rodrigo. Eu agradeço de coração e agradeço todo mundo que está assistindo. Tem o pessoal do nosso grupo, tem o pessoal. Nossa, tem gente do Brasil inteiro, gente de diversas áreas e gente de conhecimento tradicional, que é muito bom. Então, eu agradeço toda a sua disponibilidade, agradeço a equipe do Teleprompt, a equipe do grupo de pesquisa que também está dando todo o suporte. E o pessoal deixando muitas mensagens, o que é muito bom. Olha, um beijo grande e a gente se vê. Aproveitando rapidinho, né, que eu acabei esquecendo de falar, e até aproveita a galera que está vendo aqui para justamente convidar você, né, para fazer uma lá com a gente. Porque sim!
Enquanto a gente está vendo para os falando dos bichos, essa sua dimensão humana é super importante. Então já faço convite aí na frente de todo mundo. Você fazer uma live lá. Poxa, agradeço. Só marcar, Marcaré. agradeço mesmo. Olha, um beijo para todo mundo, viu? Tchau, Rodrigo. Tchau. Tchau, tchau.